O homem é responsabilizado pelos seus atos se ele encheu a cara e foi para cima de uma mulher. Se uma mulher encheu a cara e começou a transar com um cara, a tendência é que ela não seja responsabilizada porque ela é mulher. Por quê? Porque há o pressuposto da relação não simétrica. Esses grupos de homens que nasceram nos Estados Unidos e que compartilham da ideia de que a mulher não é um bicho muito confiável, né? E que no caso de separação, eles vão sempre levar pior. Isso porque eles acreditam que o sistema judiciário vai sempre proteger as mulheres. Mais ou menos como se num jogo o árbitro tivesse comprado. Então eles resolvem que não vão entrar nesse jogo, eles não vão se casar, eles não vão ter filhos e eles vão ter mulheres apenas de forma ocasional e etc. Você acha que eles têm razão em alguma coisa, Pondé? Acho que sim, é um dos elementos desse fenômeno. Muitos homens olharem para esse cenário e fazerem a conta na cabeça. Sexo tá barato, certo? Tá fácil. Você hoje não tem nem que pagar, no sentido do pagar o jantar, digamos assim. Você tem as mulheres emancipadas em grande medida e, portanto, elas mesmas, muitas não querem compromissos nesse nível, pelo menos no primeiro momento. Então, eles olham para os caras assim casados, com a cara assim meio de que obedece a mulher, segura a bolsa dela no shopping e tal. E aí ele pensa, não, eu não quero cair nessa. Então, acho que há alguma racionalidade. Eles dizem que o Estado, ou mais especificamente o sistema judiciário, não é justo com eles. Que os juízes, por exemplo, no caso de partilha de bens, no caso de guarda de crianças, vai sempre olhar para a mulher com mais boa vontade, digamos assim, do que a maneira como o sistema judiciário olharia para os homens. Então, por isso que eles já dizem não ao casamento. Até partilhar alguns momentos com a mulher, ok, mas contrair laços que depois podem parar no tribunal, onde eles acham que eles vão ser sempre preteridos, é o que eles não querem. Então, eles olham para o casamento, para essa situação do judiciário, como você diz, e diz, esse é um mau negócio. Casar é um mau negócio, não precisa casar. Engravidar uma mulher, então, isso é a pior dos cenários, desse ponto de vista. Por quê? Porque você vai estar ligado a ela para sempre. Agora, essa questão que você falou no começo sobre, tipo, o árbitro está comprado, né? Acho que tem algumas, digamos assim, algumas camadas dessa cebola, né? Acho que tem uma camada que é o seguinte: tem um longo processo em que a mulher teve pouco acesso ao espaço público, pouca voz no espaço público, então há um entendimento, principalmente em grande parte do judiciário, que inclusive composto por muitas mulheres nos últimos tempos, de entender que quando você tem um contencioso entre o homem e uma mulher, o homem está aqui em cima e a mulher está aqui embaixo. Então o homem, por exemplo, ele não arca com a gravidez, ele não necessariamente arca com a lida dos filhos, muitos abandonam os filhos, a mulher aqui embaixo arca com a gravidez, tem um trabalho prejudicado pela gravidez e pela criança pequena, muitas vezes fica com o filho, e aí nesse sentido, do ponto de vista do judiciário, acho que acaba acontecendo isso. Que o sexo está barato. Isso é outro motivo pelo qual os homens, esses grupos de homens estão se afastando do casamento. Não precisa casar para ter sexo, por isso que as pessoas se casam, que os homens se casam. Se você for lá para trás, quando eu digo no tempo, eu quero dizer lá para trás, você nem sabia direito quem era o pai de uma criança. Certo? Assim, essa ideia de que tinha o homem e a mulher, essa coisa de cinema. Assim, se você tinha uma mulher andando sozinha numa rua em Roma, se ela estivesse sozinha, se um cara encostasse ela na parede e transasse com ela e fosse embora, não acontecia nada. Agora, quando você começa a ter uma sociedade mais burguesa, mais organizada, mais moralmente apertada, né? Você começa a ter uma situação que, assim, para casar, principalmente em grupos que são mais religiosos, mais classe média, para fazer sexo tinha que casar. Principalmente para a menina que era de família. Agora não tem mais esse problema, voltou a ser como era antes.
É isso que eu quero dizer. Agora tá fácil transar, porque antes sempre foi. Então, Pondé, você acha que a gente pode chamar esses movimentos de emancipação masculina? Ou, melhor ainda, será que o feminismo foi uma forma de libertação dos homens que agora estão aí fazendo o que querem, não estão casando, só estão usufruindo da vida aí das mulheres? As mulheres conseguiram, em alguma medida, mexer no seu lugar social, mexer no seu lugar de papéis de obrigação social, um tanto restritivos, numa sociedade que foi paulatinamente se tornando burguesa, de classe média, como a gente conhece, porque lá para trás, como eu dizia, era muito diferente disso. E então eles olham para isso e dizem, olha, quais são os meus papéis sociais restritivos? Tenho que ter filho, ser pai. Provedor, pagar as contas. Tenho que bancar a minha mulher, se ela pode até trabalhar, mas se ela trabalhar é para os custos dela. Então eu tenho que sustentar a casa, eu tenho que dar certo profissionalmente. Então ele olha para isso e diz assim, bom, se eu não tenho mais um lugar social em que olham para mim como alguém de valor, porque olham para mim como violentador, então por que eu tenho que obrigar? Por que eu tenho que ser obrigado a cumprir esse papel? Homens reclamam que quando as mulheres sofrem violência doméstica, evidentemente todo mundo se indigna contra isso, né? E quando eles apanham da mulher, todo mundo ri deles, né? Então, existe um sexismo invertido, talvez? As aversas. As aversas. Né? Eu sei que muitas feministas dirão que não, porque não existe uma relação simétrica. Elas farão uma analogia do tipo, não existe racismo reverso. Certo? Essa lógica. Quer dizer, eu conheço bem esse debate acerca de identidades e de assimetrias, e é importante conhecê-lo para saber exatamente o lugar que ele ocupa de importante na compreensão histórica do mundo, tá? Então, muitas feministas dirão, não existe sexismo reverso, porque o homem é sempre opressor. Agora, você quer ver um exemplo ainda mais interessante dentro do que você estava falando? É um cara que diga que foi coagido a fazer sexo por uma mulher. Você olha e diz assim, peraí, como? Como que você foi coagido a fazer sexo com uma mulher? Porque para um homem fazer sexo com uma mulher, entenda isso, uma penetração, ele tem que ter uma ereção. E se ele teve uma ereção, em algum momento a coação dela funcionou. Sim, mas eu sou obrigada a concordar. Se houve uma ereção, houve um consentimento. Então, isso é uma coisa que qualquer cara olha e diz assim, cara reclamando de mulher que deu em cima dele e assediou ele e tal. Então, assim, se ele teve ereção, houve, digamos assim, um consentimento fisiológico. A ideia de que a mulher ela deu algum consentimento porque estava bêbada, ou que ela no começo queria e mudou de ideia, certo? Que é um assunto muito comum, é de que como ela não tem força física para fazer com que ele pare, se ela mudou de ideia, ela não vai conseguir fazer, porque ela não tem força física para segurar o cara. Então ele acaba indo aos finalmente, como se diz. Porque não há dúvida de que um homem é responsabilizado pelos seus atos se ele encheu a cara e foi para cima de uma mulher. Se uma mulher encheu a cara e começou a transar com um cara, a tendência é que ela não seja responsabilizada porque ela é mulher. Por quê? Porque há o pressuposto da relação não simétrica. Não é justiça comum. Você não tem dois contenciosos no mesmo nível. A ideia de que o homem sempre está no nível de poder maior do que a mulher, então o contencioso é sempre, né? Aí, nesse cenário, mesmo que eu aceite isso, o cara olha e diz, tá bom, se é assim, então eu saio fora. Existe uma diferença biológica entre homens e mulheres, e essa diferença biológica muitas vezes é ignorada. Talvez pelas feministas, por exemplo. Acho que há uma diferença biológica, né? Quando eu estava falando da força física, eu estava me referindo inclusive a uma diferença biológica que naquela situação se coloca contra a mulher.
o debate sobre o mal-estar masculino que a Ellen Smith levanta, essa coisa de que os homens se sentem vistos como bandidos e violentos e tal, esse debate, ele em nada anula a violência contra a mulher, em nada anula a discussão do feminicídio. Achar que anula é vício cognitivo típico da nossa época, que na verdade atrapalha a discussão e justifica o argumento da Ellen Smith, que parte, inclusive, da ideia de que esse assunto todo não aparece porque o tempo inteiro só se repete esse lado de cá, que é absolutamente verdadeiro. Você até pode dizer que você se sente uma mulher ou se sente um homem, mas não adianta você querer dizer que os corpos são iguais, senão você entra no mundo da carochinha. O que dizer para a mulher para conquistar ela? Que é claramente a pergunta de um ingênuo. Que não tem fórmula, né, meu? Você já descobriu? Não tem fórmula, né? E, assim, umas vão dizer para você, fica quieto, porque se falar muito vai falar merda. A outra vai dizer, olha, qualquer merda depende do estado de espírito dela.